Hoje, primeiro dia de aula presencial no município aqui do Rio de Janeiro. Nesse primeiro momento, só algumas escolas, 38 para ser mais exata, serão abertas, estão abertas, na verdade. E aí, esse primeiro dia de aula também tinha uma das restrições, né, Clara? Era que seria uma aula mais curta, de mais ou menos 3 horinhas. Você sabe me dizer se essas aulas já acabaram? Tinha expectativa para elas encerrarem às 11 horas, né, Clara? Exatamente, Agatha, Felipe, bom dia. Bom A dia. aula começou às 7h30 e tem expectativa de terminou na verdade 11 horas, essa era a previsão, e voltou hoje, mas voltou de forma, de escolha dos pais, é facultativa essa volta, e também só para um grupo de alunos, grupos da pré-escola, primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Esse retorno gradual na reabertura deve seguir alguns protocolos de segurança na prevenção contra a Covid-19, como restrições na capacidade máxima de aluno, disponibilização de máscaras para estudantes, distanciamento social e, claro, higienização constante de áreas comuns e outras regras também. E o que é legal é que nunca teve a ronda escolar feita pela Guarda Municipal da forma que está sendo feita agora. Além da fiscalização intensificada pela Guarda, como sempre foi feita, agora eles também vão orientar os alunos e os pais, principalmente na entrada e saída dos alunos. E como eu falei mais cedo, conversei com várias crianças que estavam ali naquela expectativa, de retornar às aulas depois de tanto tempo, e todos muito conscientes quando eu conversei, Tinha uma faixa etária ali por volta de 7 anos de idade, todos com máscaras de proteção, todos ali combinando, um querendo ver qual era a máscara, inclusive, mais bonita do que a outra, falando sempre que não podia tirar em momento nenhum a máscara de proteção. E os pais também destacaram, com os quais eu conversei, do alívio também de seguir, de poder voltar muitos ao trabalho, de conseguir conciliar melhor esse retorno, já que os filhos vão voltar a estar na escola. Nessa primeira fase, como você falou, Agatha, são 38 escolas que foram reabertas, um número pequeno, em comparação com a grande quantidade de escolas que tem aqui no município, mas já é uma primeira fase, um pontapé inicial, e essa escolha foi feita com base na capacidade de cada uma para seguir as medidas sanitárias. Os demais estudantes que não estão inclusos nesse grupo da pré-escola, primeiro e segundo ano do ensino fundamental, têm retorno previsto só para março e abril, mas o retorno também das aulas presenciais é facultativo, Agatha. Sabe, Felipe, obrigada, Clara, a gente fez uma enquete há mais ou menos um mês para perguntar para as pessoas se elas concordavam com o retorno das aulas presenciais, pelo menos nas escolas públicas. E aí muitos professores levantaram a questão da estrutura da escola. Tem escola que não tem água, tem escola que não tem álcool em gel, mas muita gente também queria, os pais e alunos principalmente, eu preciso deixar meu filho, voltei a trabalhar, minha empresa voltou, e aí, enfim, eram dois pontos que precisam ser discutidos, né? Exatamente, é o ponto que eu ia colocar, porque desde o começo da pandemia, a gente vê, como eu estava falando aqui com o Guto, que o debate público ficou histérico e é preciso ter bom senso, inclusive nas horas das adversidades, principalmente nelas, para ver o que é possível fazer enquanto as condições normais de temperatura e pressão não são as ideais, não são aquelas com as quais a gente estava acostumado antes. E é difícil você ter uma resposta abrangente, generalizada, genérica, para o caso das escolas, exatamente como a Agatha pontuou. É preciso analisar cada escola de acordo com a sua estrutura, como ela pode proceder, com qual capacidade e com as normas de segurança em meio a uma crise sanitária. Eu acho que o debate sobre o retorno às aulas, ele demorou muito a tomar um rumo mais pragmático no Brasil inteiro, porque todos estavam mais preocupados aí em assumir posições muito polarizadas, muito radicais, em vez de pensar o que é necessário para voltar com o mínimo de risco possível. E pela notícia, me parece que isso está sendo feito de alguma forma agora. A gente vai analisar aos poucos se está sendo bem feito, se não está sendo bem feito, onde está sendo bem feito, onde não está sendo, mas eu entendo e acompanho, evidentemente, porque conheço muitos pais que vivem esse drama de não ter onde deixar os filhos, de ter uma sobrecarga, porque precisam trabalhar, precisam cuidar das crianças também, os professores que querem trabalhar e não conseguem, mas é preciso ver o fluxo de chegada, de saída, o quanto isso influi no trânsito, como é que é a relação das crianças com inspetores, com professores nas escolas, o distanciamento, quanto dá para fazer, se não dá para ter toda a capacidade, dá para ter alguma aula virtual com outro grupo
grupo de alunos, é possível ter algum tipo de revezamento, como é que vai ser o ano letivo e todas as medições, os monitoramentos de avaliação, de qualidade dos alunos, tudo isso precisa ser debatido com o pé no chão, é preciso colocar a bola no chão em cada localidade, e foi assim, de um modo geral, na pandemia, desde o começo. Quer dizer, você toma algumas medidas um pouco mais duras quando você tem a possibilidade de ter uma sobrecarga no sistema de saúde. Eu estou falando sobre questões urbanas, sobre fechamento de bares, restaurantes, etc. Tudo isso que causa uma grande comoção também, mas é preciso agir de acordo com o cenário específico. E o debate muitas vezes se perde nesse radicalismo. Eu acho que outro ponto que também vale levantar nesse debate é a questão da segurança familiar, né? Porque a gente fala de uma volta presencial, mas tem muito pai e mãe que não se sente seguro ainda de mandar o seu filho para a escola. E é importante que você só se sinta seguro, só você sabe o que é melhor para a sua família. Então, você só se sinta seguro o suficiente para mandar o seu filho. Se for para mandar, se não, continua com o estudo remoto. Muitas escolas particulares estão optando pela forma híbrida, porque tem muitas famílias que ainda não querem, de alguma forma, as crianças ficam com o avô, com a avó, e essa parte familiar ainda não foi vacinada, e aí não sente muita segurança em mandar, né? Perfeito. A preocupação dos pais precisa ser respeitada, e é preciso haver, por parte dos responsáveis pela escola, e quando envolve governo, no caso de escola municipal, no caso de escola estadual, federal, é preciso haver uma mobilização para acolher ali a família e respeitar as suas preocupações e mostrar para elas o que está sendo feito para evitar qualquer dano, para evitar maiores riscos. E aí você vai avaliar se os pais estão em concordância, se os pais estão dispostos a liberar os filhos para ir para as escolas, sempre deixando uma margem para alguma possibilidade de se contornar essa situação de outra maneira. Porque é uma crise sanitária, cada um tem as suas preocupações e elas precisam ser devidamente respeitadas sem que haja uma perda para as pessoas envolvidas.